Hoje não é só encontro, nem festa de ocasião. É força organizada, cordel, mobilização. Em Recife se encontrou o poeta de todo canto, que fez do próprio saber verso, rima e acalanto, tecendo em voz coletiva uma força em pleno encanto. Sou cantador, sou potiguar, sou nordestino, sou 20 de março chegou com o cordel em essência e o Congresso convocou o povo à resistência e do cortejo ao sarau fez-se viva efervescência. Nessa mesa se ergueu um debate necessário para afirmar e fortalecer o cordel originário, patrimônio desse povo tão pulsante e lendário. E um dos objetivos do Congresso é discutir a salvaguarda do cordel, ou seja, você fazer ações que salvem o cordel, primeiro, da extinção, que possibilitem ao cordel a transmissão desse valor ancestral. A salvaguarda também requer que haja ações, e essas ações são ações positivas que vão proteger o cordel. Por exemplo, o nosso Congresso é uma ação de salvaguarda. Por que é uma ação de salvaguarda? Porque aqui nós reunimos aproximadamente 150 poetas do Brasil inteiro para haver uma ação conjunta, né, nisso que eu falei anteriormente, ou seja, de preservar a forma do cordel, de repassá-la para os novos. Então, uma ação de salvaguarda. Um dos exemplos é esse nosso Congresso Brasileiro de Cordel. Todos ali perceberam a urgente necessidade de um movimento que alcance os cantos da sociedade para semear sua memória nos campos da eternidade. A gente não tem como discutir valorização de uma cultura e políticas públicas para ela sem entender a constituição dela, que tem a ver com a formação do Brasil, sócio-histórica, econômica, né? Que tem a ver com todo o processo de colonização, que tentam imprimir uma imagem europeia aqui no Brasil por conta do processo de miscigenação. Mas, na verdade, foi muita apropriação cultural dos povos indígenas, da população negra que foi escravizada aqui, né? Que, infelizmente, sofreu um apagamento, sofreu exclusão cultural, mas a gente está resistindo. E o cordel, ele tenta também fazer uma imagem, né, de que é europeu, que é de Portugal, porém não tem nenhuma semelhança. O cordel é genuinamente brasileiro, constituído no Nordeste, mas hoje está no Brasil inteiro, cordelistas, mulheres e homens expressando a sua arte. Cordel e artesanato também marcaram presença na feirinha do Congresso, sob o olhar da imprensa, que ampliou sua voz viva e lhe deu mais sapiência. E que Deus cuide da alma e os homens do coração. E que Deus cuide da alma e os homens do coração. O Congresso ele tratou de incentivo e salvaguarda para manter acesa a chama que o cordel ainda guarda, expandindo sua força que o tempo não retarda. O desafio do cordel na academia ainda existe. A gente sabe que as licenciaturas dos cursos precisam incorporar o debate transversalmente. A poesia popular, o cordel, ele é subutilizado nos cursos de licenciatura. É preciso desafiar a nossa educação a ser cada vez mais inclusiva. Muito importante que a gente pense a história a partir do cordel. Então, pensando nisso, escrevi o cordel, a história da classe trabalhadora no Brasil. Então, vamos lá. Trabalhador foi o indígena, o primeiro escravizado, e também os africanos vendidos e traficados, vivendo torpes torturas, faziam semeaduras na terra dos potentados. Alertou-se sobre a IA, sem criação que emana, pois lhe falta o sopro vivo da invenção mais humana. Criar brota da alma livre, isso é chama soberana. No Congresso Brasileiro de Cordel, que ocorre agora, o debate só melhora
pois o alvo é certeiro, é de dar a vez primeiro ao poeta cordelista, pois na luta se conquista política cultural de cordel especial e do agregado artista. Falou-se contra o preconceito da mulher pronta a agir. O cordel não quer disputa, quer caminhos para seguir, sem perder sua raiz e a todos sempre incluir. O cordel também é pleito e palco para o debate na construção do combate da quebra do preconceito, para garantir o direito de quem escreve e que cria, não a sua polícia e a contenção existir. O cordel tem que abolir machismo e misoginia. Pois sem política firme, nada disso se sustenta. Quando o fomento se apaga, é o setor que enfrenta a escassez de estrutura que a cultura não aguenta. Política pública de cultura seria toda ação construída, planejada e aplicada por parte do Estado, levando em consideração também a participação de outros agentes. E o fomento permanente é fazer com que isso se transforme em lei, em algo dentro da estrutura estatal e não pontual de um governo. A cultura não pode ser projeto de um governante. A cultura tem que ser Estado, estatal e programa, sem dúvida nenhuma, ininterrupto. No domingo fez brotar uma organização, a Federação Erguida, para dar rumo e direção, unindo vozes dispersas numa bela construção. Primeiro Congresso Brasileiro de Cordelistas. A gente fala primeiro congresso porque ele é o primeiro no sentido de ser organizado por cordelistas e para cordelistas. A gente, que é daqui da delegação de Pernambuco, se sente extremamente feliz por ter acolhido o Brasil quase todo aqui. Foram 16 representações do Brasil presentes aqui em Pernambuco, em 3 dias intensos de discussão sobre o futuro do cordel, a presença do cordel na sociedade. Eu, Suzana Moraes, cordelista daqui de Recife, entendo que foi um momento extremamente exitoso, porque ao final desse primeiro congresso, a gente conseguiu em conjunto sair uma carta manifesto com nossas reivindicações, nossa história, e a partir dessa carta manifesto, a gente vai conseguir dialogar com todo o Brasil e conseguimos também em conjunto fundar a Federação Brasileira de Cordelistas, a FEBRACordel, que nasce com a intenção, como o próprio nome já diz, de unir cordelistas do Brasil inteiro em sintonia para celebrar, valorizar, preservar e salvaguardar o cordel, que é tão valoroso e que é tão importante para a identidade cultural brasileira. Cordel é viva memória que o tempo vem guardar. É também a ferramenta para ensinar, transformar, semeando consciência para um povo avançar. Cordel é movimento. Então, nas discussões que a gente faz, é a única maneira de expressar essa liberdade, o ser livre, é ter ensinamento. Vocês viram, se nós não tivermos na condução, o protagonista da cabeça desse movimento, ninguém mais crê por nós. E não tem problema na televisão, na palma da mão são 5 dedos, cada dedo é diferente do outro. Então, dentro de nossas cabeças, tem visões diferentes, que a gente tem que alimentar essa diversidade. A gente fala tanto em diversidade, mas muitas vezes a gente não para escutar. Então, realizar um evento como esse, ela não está acontecendo verdade. E é que a gente tem dificuldade de vendo recursos, engajamento, mobilização, apoio. Então, diante de todas essas dificuldades, a realização do Congresso em si já é vitorioso. Então, é a busca dessa liberdade. É a busca, inclusive, para a gente manter essa bandeira livre, independente. Tem um cordel chamado Cometa, do Gomes de Barros. Ele fala, se tivesse Natal, né? Cometa passando, ele escreve. E desde aquela época, de 1910, existe cordel na cidade de Natal. E a busca dos poetas lá era até ter, inclusive, abrir minha casa dos poetas, transformavam em espaço, que a Coquinal, os folheteiro, e a Coquinal só é
para discutir sua organização, discutir seu trabalho, discutir sua propagação. E lá nós estamos para casa do Cordel, vai estar 20 anos, né? Fiz a poetou, na casa de 30 anos. A estação já está chegando na Teres. A academia foi criada em 2001. Lá sempre teve essa preocupação que o resto do Brasil sempre teria que se organizar fora. É como a gente viu a academia brasileira e surgiu um político, uma luta, uma batalha, né, de poetas que se lançaram para a academia de letra e eram parados. Combate à desigualdade, leva acesso e educação, valoriza a cultura, gera renda e inclusão, caminhando lado a lado com a justa transformação. E aqui, o meu pedido a vocês, eu vou deixar, vamos incluir a Libras, para o cordel também brilhar. Aumentar a inclusão é um ganho à educação, para o cordel agraciar. Se o futuro é coletivo e pede articulação, o cordel já nos revela sua firme vocação. Nunca falta a coragem para sustentar a ação. Em História eu me formei, recebi o meu anel, desisti do professor, preferi ser menestrel. Eu sou Chico de Ayá, tenho em meu DNA megabytes de cordel. Eu sou lá de Natal, no Rio Grande do Norte, e vim participar deste evento que eu acho de importância fundamental para que a gente dê uma revitalizada no cordel nordestino particularmente, porque eu acredito que somente se a gente se mexendo é que a gente consegue dinamizar a literatura de cordel. O movimento cordelista não é das letras depósito, é suporte sustentável, com amor e com propósito. Ei, você está convidado para o nosso próximo congresso. E faça a sua inscrição, porque vai ser um sucesso.